Boa tarde, gente. Boa tarde. Obrigado. Vou pegar um trecho do Evangelho. O trecho que saiu aqui é: convidados pobres e expropriados. Dizia mais ainda ao que tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chame nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm como se retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido essas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: bem-aventurado que comer o pão no reino de Deus. Eu vou fazer uso da primeira questão do Livro dos Espíritos, que está dito: que é Deus? Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Eu achei importante colocar a partir desse momento, dessa questão, porque muitas vezes a gente lê e não interpreta. E isso que vou tentar passar hoje para vocês, com a ajuda de Deus, a gente vai tentar entender um pouco mais o que seria isso: inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. É preciso que a gente se descortine. É preciso que a gente não há mais tempo de ficarmos imaginando e pensando uma coisa que a gente costumava dizer e que eu acredito que aqueles que aqui estão hoje já não dizem mais: o Cristo era perfeito e eu não sou. O Cristo esteve aqui há 2000 anos e Ele nos convidou a entender, interpretar e viver o cristianismo. O mundo está vivendo uma tribulação muito grande e não há mais tempo de nós ficarmos pensando em executar amanhã. O momento é hoje, é agora. O Espírito, nós vamos falar das 5 verdades universais, e aqui está dito: não existe ser humano, eu sou um Espírito. Não existe o ser humano. O ser humano, na verdade, é um personagem. O humano é um personagem que nós estamos interpretando, dando vida. Mas cada um de nós é um espírito universal. O espírito é o princípio inteligente do universo, a inteligência que habita o corpo, com capacidade de receber informações e sentimentos. Eu vou fazer um detalhamento aqui, porque não dá para vocês verem muito claramente, mas dentre os corpos que estão ali, os 7 corpos, níveis de consciência, o primeiro deles é um que pouco se fala, pouco se diz, pouco se conhece. Mas aqui nesse ponto está o corpo ou campo átmico. Este primeiro campo ou corpo é a essência divina que habita em cada um de nós. Nosso espírito detém essa centelha divina de Deus. E quando nós aqui estamos, nós trazemos uma parcela, uma fração dessa centelha divina que habita em cada um de nós. É isso que ele queria dizer quando diz: vós sois deuses. E ele também ensinou uma coisa muito interessante que tem a ver com o verbo. É preciso que deixemos de pedir, de ser pedintes, e possamos interpretar e vivenciar o que Cristo nos deixou. Se nós somos partícula de Deus, nós também determinamos.
nós orientamos. O faça-se de Deus é permitido que cada um de nós interprete isso à sua maneira. É preciso parar de pedir. Se nós somos filhos dele e detemos uma partícula divina, uma partícula de Deus habita em nós, é preciso começar a agir com mais consciência, com mais jeito, forma, porque 2000 anos já se passaram e muito está acontecendo que nós nem imaginávamos que fosse acontecer, porque é chegada a hora. Aquilo que eu ouvi muitas vezes, disse que é preciso... Vai. Você não vai mais aqui? Não na tela. Eu vou fazer assim. É preciso viver o cristianismo. É preciso propagar o cristianismo. Aqueles de nós que têm um pouco mais de informação, que recebeu um pouco mais de informação. E eu me arrepiava cada vez que eu pensava nisso. Se eu adentrei a espiritualidade como um todo, se eu vivo o espiritismo, se eu vivo todas essas questões, se eu tenho acesso a essas informações, elas chegaram até mim porque ele determinou que chegassem. O que é que eu estou fazendo com isso? O que é que eu estou fazendo com isso? Não existe sentido humano da existência. Eu sou uma personalidade que age junto ao mundo. Penso logo existo? É nesse sentido que o ser humano não existe. Ele não é uma personalidade do universo. Ele é uma ideia que está na mente do espírito. Quando nós entendemos claramente que eu não sou, que isso aqui é uma vestimenta, e quem está falando agora é o meu ego. Não sou o espírito, mas quem está falando nesse momento é uma personalidade que foi colocada para que eu vivesse essa experiência, vivenciasse todas as coisas e aprendesse com elas, as coisas terrenas. Não que eu me apaixonasse, mas que eu conseguisse vivenciá-las e vencer. Não existe mundo humano, o planeta Terra é um mundo espiritual. Só existe um universo onde todos os espíritos habitam. O universo é um mundo espiritual. Quanto mais o espírito avança dentro do conhecimento e da prática das leis de Deus, mais ele desmagnetiza, podendo então habitar matérias mais densas. Gente, é muito sério essa questão desse despertar de consciência, porque eu vou contar um fato para vocês aqui que eu acho interessante. Eu tenho outros trabalhos na área espírita. E na semana passada, nós tivemos um caso em que a mãe partiu para o outro plano. Uma mãe que tinha vivência espiritual muito séria, muito grande. Muita vivência. Ela é psicóloga. Tem 7 anos que ela se foi. Mas ela não se foi. Ela permaneceu na casa do filho 7 anos. Ela não teve consciência de ter passado. A única consciência que ela tinha é que ela tinha que ficar do lado dos netos e do filho. E isso causou vários problemas a ela, como causou ao filho e à nora. Foi preciso trazê-la, conversar com ela, e naquele momento ela compreendeu que ela tinha que ir. Se nós, ainda que estejamos todos aqui, mas se a gente não se aperceber do quão o Espírito, e eu sou o Espírito, e que a vida continua, e que eu preciso deixar essa história e seguir em frente, se eu não fizer isso, se eu não aceitar, eu acabo ficando. Porque o trem passa na estação, a plataforma, né?
E é preciso que eu adentre e continue a minha jornada, porque o que eu estou vivendo hoje é apenas um estalo, uma vivência, vivendo provas. O espírito que fica, ele precisa da energia humana, porque ele vai perdendo, e vai perdendo, e aí as pessoas que estão ali acabam sendo sugadas em razão da necessidade de alimentar aquele espírito que já não tem o fluido cósmico universal. Eu achei interessante porque mais do que nunca é preciso tomar consciência do que somos, do que vivemos, e de que no momento em que há uma passagem, se nós estivermos com a compreensão plena de que somos espíritos vivendo uma prova na carne, vai ser mais simples. E nós tenhamos então a percepção de passagem. Passei do outro lado, que não é outro lado, e no momento em que há essa passagem, eu tomar consciência que eu devo seguir o meu caminho, que tudo que ficou para trás, ficou para trás. Que eu vou conseguir ajudar se eu seguir o meu caminho. É fundamentalmente importante que a gente se conscientize que isto que as religiões pregam, que eu tenho que ter, que eu tenho que conquistar, quanto mais a gente se envolve com isso, mais a gente vai ficando pequenino e mais difícil se torna a jornada, porque nós não viemos enquanto espírito para ter o ter que eu nunca vou ter, porque isso não existe. São consequências de uma caminhada que eu preciso entender, na verdade, que a minha vivência aqui tem a ver com amar aquele que me criou acima de todas as coisas. Mas eu amo mais a mim do que qualquer coisa. Eu estou sempre preocupado em me satisfazer. E quando as coisas dão errado, eu me queixo. E o que é errado? O que deu errado? Se ele é a inteligência suprema e causa primária, como é que pode haver alguma coisa errada na minha vida? O que está errado na minha vida é a forma como eu me relaciono com aquilo que não me agradou. Porque se eu pensar razoavelmente sobre aquelas coisas que eu chamo de vicissitudes, eu vou entender que é uma cartilha de aprendizado para que eu consiga suplantar todas as coisas e viver o meu relacionamento com Deus independente de toda e qualquer coisa. Ah, mas o meu marido, não existe isso. A minha mulher também não existe. O meu filho, não existe. Todas são criaturas de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. É mais do que a carne, é o espírito. Eu vim aqui e todas as pessoas que estão à minha volta fazem parte do contexto do meu aprendizado, do meu adiantamento para voltar ao seio de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. E é preciso compreender, que se fala muito em o eu aprendi, eu sou, eu atendo, eu avanço. Jesus dizia, entrou no templo e disse, e retirou os vendilhões que lá estavam, e deixou claro o ato dele, todas as coisas, tudo que está no contexto do cristianismo, é preciso interpretar bem. Quando se diz, Jesus tirou os vendilhões do templo, quando ele disse para Francisco de Assis, volte ao planeta Terra e reforma a minha igreja. A igreja somos cada um de nós. Nós somos a igreja de Cristo. Retirar os vendilhões do templo significa, eu vou retirar os vendilhões de dentro de mim. Todas as coisas
que não deveriam estar vivendo em mim, como a soberba, a inveja, todas essas coisas que são comuns ao ser humano. Então, retirar os vendilhões do templo de Deus, que sou eu. Você perder alguém não é você perder alguém, é karma de cada um acontecer. Não existe as coisas como vocês humanamente entendem. Elas possuem um sentido espiritual. Eu vejo muita gente falar assim: puxa, perdi uma pessoa, perdi o outro. Ninguém perdeu nada. Eles que se vão ficam sem entender, mas eu estou aqui, eu daqui estou olhando, eu estou acompanhando, eu estou vendo, eu estou seguindo o meu caminho, mas eu não me esqueço de tudo que me envolve. Ainda que eu viva universalmente, porque quando eu passo para o outro lado, eu passo a avançar naquela coisa do que é meu, que é próximo, né? Meu filho, como eu amo meu filho, desde que ele não me contrarie. Como eu amo minha filha, desde que ela não me contrarie. Como eu amo minha mulher, meu marido, desde que não me contrarie. Como eu amo meu pai, minha mãe, desde que não me contrarie. Porque no momento que há uma contrariedade, eu chuto todos os bodes que estiverem no meio do caminho. Cada ato possui uma essência, e essa essência é a compreensão que o Espírito tem a respeito do que está acontecendo. E que você não consegue viver essa compreensão, porque não se liberta da compreensão humana. Compreensões humanas, elas são distintas de compreensão espiritual. Espiritualmente falando, eu deixo essa vestimenta e sigo o meu caminho, que continua. Meu caminho continua. O meu espírito é essencialmente divino, íntegro. Ele sabe tudo o que a mim cabe, inclusive as lições que eu preciso vivenciar para depurar-me. Mas as lições que vêm para que nós nos depuremos, a gente rechaça. Não quero. Eu quero o bonito, eu quero o belo, eu quero o gostoso. Eu acho que ele lá de cima fica pensando, ele deve fazer. Porque nós somos insubordinados. O que você vai sentir a partir de um ato depende da forma como você compreende o ato. Para ser feliz é preciso você ter compreensões que lhe levem a ser feliz. Se não tiver compreensões que lhe levem a ser feliz, você vai sofrer. Na verdade, a pessoa que conhece um pouco do que nós vemos, os contatos que temos, aquilo que os livros trazem, que a gente acha que está lá no livro, não, já está acontecendo entre nós. Eu não imaginava viver o que nós estamos vivendo. Não imaginava em absoluto. Eu achava que ainda ia levar um tempo, afinal eu só tenho 29 anos. Eu falei, não, depois ainda vou ter muita coisa pela frente, né? Algumas pessoas riem, mas é 29 anos. Eu já fiz 29 anos. Para o Espírito, qualquer compreensão de um ato humano isso é uma prova, não uma ofensa, uma agressão. Por isso, a única forma de reagir é amando. Como amar todos os atos, as coisas que nos acontecem, se a gente escolheu determinadas coisas para viver? Tipo, eu escolhi que o meu filho vai fazer engenharia mecânica e ele quer ser artesão. Pronto, me contrariou, né? É porque na verdade é como Maria de Nazaré disse no templo, quando ela veio apresentar Jesus ao templo e se purificar no 40º dia do nascimento dele: esse filho não é meu, esse filho é do Pai. Não vos preocupeis, porque Ele tudo fará para que essa criança seja feliz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao seu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Provérbios 3:3. Não te desamparem a benignidade, tenha sempre a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço,
Escreve na tábua o teu coração. Você não nasceu só para ter momentos bons. Por isso é aceitar e não renegar a dor. Não querer fugir da dor. A dor é inevitável. E você tem que estar preparado para tudo que vai acontecer. Para não cair na depressão do sofrimento. A alternância entre o alto e o baixo é a sua prova de expiação. A gente não costuma se regozijar quando as coisas não acontecem de uma forma que a gente não quisesse. Mas também a gente não está pronto para interpretar, entender, aceitar e prestar atenção em todas as questões que estão à nossa volta. Se tudo fosse belo e bonito ao nosso modo de enxergar, que aprendizado haveria? Tem eu acho que tem uma noção bastante interessante. Aí você fala assim, mas o momento é muito ruim, tem muita gente ruim, tem muitas pessoas más, tem muito mal entre nós. Sim, é preciso, é necessário. Na parábola do joio e do trigo, está claro o seguinte: é preciso que convivas com o joio enquanto não amadurecer o trigo. O trigo, ao amadurecer, ele pende e fica dourado, e aí difere-se do joio. E aí sim você pode arrancar o joio. Nunca antes. Qual seria a vantagem de hoje se retirar o joio entre nós? Seria muito mais fácil. Que mérito haveria se o joio fosse retirado para que nós tivéssemos uma vida tranquila, sem que o joio nos prejudicasse? É preciso viver entre o joio e não se misturar, não se corromper. E aí sim haverá por que regozijar-se. Essa é a grande prova. E se você retirar o joio enquanto pequeno na caminhada do crescimento, você muito provavelmente vai tirar o trigo também. Sejamos trigos e trigos maduros, para que no momento adequado se retire o joio de nós. A prova é de conhecimento e prática do amor universal. O amor universal é a soma de todos os sentimentos positivos do universo. Possui 3 pilastras básicas: a alegria, a compaixão e a igualdade. Não existe amor que premie a tristeza. Amor universal tem que ser vivido na alegria plena, não é obtida pela satisfação pessoal. Mas um sentimento que provoca prazer coletivo é alcançado com a consciência do mundo universal de Deus, com as suas maravilhas e com a sua justiça sublime. Compaixão é a consciência do sofrimento que pode causar a si e ao outro, não sofrer sofrimento alheio, mas repassar a alegria ao seu irmão. Igualdade são todos os espíritos iguais perante o Pai, devem se portar dessa forma para poderem auxiliar os seus irmãos. Aquele de nós que precisa, aquele que não entende a vivenciar entre o joio, que nós possamos orientar e ajudar, não pegar no colo, isso não existe, mas que nós possamos abraçar e trazê-lo para que ele enxergue a luz. Esse é o papel do que é universal. Mas essa pessoa não tem nada a ver comigo, não é meu parente, não é nada meu. Aí está o grande mérito de permanecer vivenciando, viver entre o joio e não perder a compostura. Tem aquela pessoa na família que ninguém suporta, ninguém gosta, e todo mundo corre dela. Esta é a nossa professora ou o nosso professor, que nos ensina muito mais do que aqueles que nos adulam.
o apóstolo mais importante do cristianismo, dentre os 12, foi Judas. Tudo para nos ensinar. Judas, o mais importante dos apóstolos. E o Cristo, naquele momento mais derradeiro, quando Judas lhe beija, ele pergunta a Judas, podia criticá-lo, podia condená-lo, podia fazer tudo. Ele diz: amigo, o que fazes aqui? Ele sabia tudo, mas em nenhum momento ele voltou-se contra Judas e disse: amigo, o que fazes aqui? Quando a gente começa a estudar, e nas últimas semanas eu comecei a estudar novamente o nosso lar. Os recados são fantásticos. Nosso lar é um livro extraordinário, com todas as dificuldades que houve, daquele médico de conseguir passar, até porque o espiritismo muitas coisas não aceitava. E quando foi se transcrever no nosso lar, teve que se conversar muito. No início suprimiram várias coisas, porque a gente imagina que o lado de lá é só o nosso lar, um nosso lar limpo, bonito, claro, com águas claras, mas cada um segundo o seu merecimento. Amando a Deus no mundo. Quando você se ama acima de tudo, você quer impor ao mundo aquilo que você acha. Você se considera Deus. Você precisa não se entregar a você mesmo para se entregar a Deus. Quando eu falo muito, digo muito aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, tem que prevalecer a minha vontade, o meu jeito, a minha forma. Eu sou o provedor da família, portanto todos deverão me obedecer. Aquilo que eu digo é lei. Bom, já faz tempo que eu descobri isso. Aliás, quando a gente se casa, a gente descobre isso facilmente, rapidinho a gente vai descobrindo. Mas aí a gente quer impor a vontade sobre os filhos. E os filhos, na verdade, vieram nos ensinar. Nos ensinar a humildade, nos ensinar a ser aluno, nos ensinar todas as coisas. As crianças que hoje estão nascendo, nesse momento da humanidade, que foram escolhidas para vir aqui, muito além de nós. Eu me lembro dos meus 12, 13 anos, e eu vejo uma criança hoje de 5, 6, e eu falo, caraca, porque é o momento que nós estamos vivendo, a velocidade com que as coisas estão acontecendo. A mente humana só ama aquele que lhe ama. A mente humana não ama a Deus quando não acontece aquilo que ela quer, porque não vê naquilo que está acontecendo o amor de Deus. Mas a gente no início, antes de começar, falou que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. É bom a gente exercitar também e ler Eclesiastes de Salomão. É muito interessante. Eclesiastes de Salomão nos dá muito ensinamento sobre o que somos, o que viemos fazer e para onde estamos indo. Amar a Deus sobre todas as coisas não é um simples ato de você amar, é você entrar numa comunhão amorosa com Ele, compreender e viver todas as coisas que nos acontecem vindas de um professor, o maior de todos os professores. Ele não quer que a gente sofra, mas nós estamos sendo preparados não para amanhã, não para daqui a pouco, até porque se daqui a pouco a gente não tem nenhuma condição de prever, mas nós estamos sendo preparados para voltar ao caminho de onde viemos e seguir rumo ao infinito, porque o Espírito não tem fim, a vida continua. Está indo muito rápido, está estranho. O silêncio de vocês me apavora. Ninguém tem ovo aí não, né? Está tudo legal. Está tudo bem? Está indo bem?
Nenhuma crítica? Ainda bem que não tem. Então aqui, ó, todo ato, todo segundo da vida de vocês é programado por Deus. Lembra do causa primária? Com todo o amor e carinho para que você tenha uma oportunidade de amar. Aí você vive um desgosto, uma raiva e vive um sofrimento. Amar o próximo é uma questão de respeito. Respeitar o outro em seus direitos para que ele não sofra. Deus é inteligência suprema e causa primária. Estou insistindo nesse ponto porque, na verdade, o ser humano, ele quer ser Deus. Eu quero ser Deus na vida do meu filho, na vida do meu irmão, na vida da mulher, do marido. Eu quero sempre ser Deus. E ser Deus, na verdade, é colocar-se como criança. É aceitar a incumbência que Jesus deu a Francisco de Assis, dizendo: reforma a minha igreja. E essa reforma tinha a ver com que a gente conseguisse praticar isso que todos os dias fala, e já passou da hora da gente começar a estudar e compreender isso, a chamada reforma íntima. A partir do momento que eu me entendo espírito, eu sou um espírito, eu sou um espírito, eu não sou humano, eu sou um espírito. Ah, mas e aquele machucado? Faz parte do caminho, faz parte, tudo faz parte. Todo o ato do ser humano é comandado por Deus, na sua forma, de acordo com a essência que o Espírito nutre no momento. Então, olha, quanto mais nós soubermos, quanto mais nós entendermos, interpretarmos aquilo que é Deus, eu e Deus, olha, não tem mais ninguém, não. Sou eu e Deus. Ah, mas não tem. É mais ou menos como aquela história de que cheguei lá do outro lado, e aí fui entrevistado, né, por um secretário do Papai do Céu lá, e ele disse: e aí, o que você fez lá na Terra? Ah, bom, eu tinha minha mãe tinha os problemas, então não, sua mãe é outra história. O que você fez? Bom, eu tinha um irmão problema, sabe? E eu ajudava meu irmão. Não, eu sei, mas deixa o seu irmão pra lá. O que você fez? Bom, eu tinha minha mulher foi, acho que foi karma aquele casamento, sabe? E tá tudo perfeito, mas eu só quero saber o que é que você fez. O que é que você fez dos talentos que eu lhe dei? Você recebeu talentos. O que é que você fez deles? E aí a gente descobre, sabe aquela história, ela é uma mãezona, ele é um paizão, vive a vida do outro. Gente, parou. Ninguém tem que viver a vida de ninguém. Não, mas pelo meu filho tudo. Não, ele nem é seu filho. É preciso entender que eu vim aqui para me relacionar com Deus. Somente isso. Ah, mas e não tem? É melhor ficar bem esperto, porque na hora H vão te perguntar: ok, seus talentos recebidos, o que você fez deles? Tem aquele que tem uma mediunidade fantástica, fabulosa. Não, eu tenho medo, não, eu tenho vergonha. Quando eu sinto alguma coisa, eu me escondo, eu saio, eu nem vou no centro, que é para não ter. Sabe o negócio de ir para a mesa, subir, não quero nem entrar lá, porque eu não quero isso. Eu ouvi há um tempo atrás, acho que tem umas 2 semanas ou 3 semanas, né? A pessoa falou assim: não, eu não tenho perfil. Que interessante isso. Eu não tenho perfil. Fantástico. Não tem problema. Aí você vai chegar lá, olha, acreditar que você recebeu uma mediunidade incrível, não é que você fez com ela? Eu não tinha perfil. Pega aquela fila lá, ó. As carmelitas são responsáveis pela fila da reencarnação. Segue com elas. Começa tudo de novo. Eu tô fora, hein? Eu vou correr. Ninguém faz nada e ninguém é instrumento de Deus para nada. Deus diz: faça-se, e a coisa se faz. O resto é uma ideia de haver um ato, pessoa, objeto.
Mas nada disso está acontecendo. Deus está lhe dando a ideia de acontecer para você viver na prova. Nossa, mas como assim? Eu não senti aquele beliscão. Bom, a partir do momento que você começa a se conscientizar disso, vai ficar mais tranquilo. E isso começa a acontecer porque você começa a perceber o momento que você se deita para dormir, claro, fazendo suas orações devidas no início do dia, fazendo as orações devidas na noite, porque você sabe que a matéria vai ficar descansando e o corpo voa. É um momento de libertação. Teve um exemplo essa semana muito claro que eu ouvi. O corpo, o espírito, ele se interna dentro do casulo. E aí vive as provas. E quando ele sai do casulo, ele vive uma borboleta. Então, nesse momento, o espírito está dentro do casulo. Tem um outro amigo que costuma dizer assim: quando você está acordado, como estamos aqui, acho que estamos todo mundo, você está vivo. Quando você dorme, aliás, quando você dorme, você está morto. Quando você acorda, é o contrário. Quando você dorme, você está vivo. Quando você acorda, você está morto. Porque você começa a imperar além do espírito. Você se acha dono, né? Eu sou o cara. E vai viajar na maionese. E quanto mais viaja, mais a gente arruma questões para serem resolvidas. Ainda bem que alguém me alertou aqui. Dormindo, vivo. Voei. Tomar cuidado então com o que nós vimos antes de dormir, né? Vou para a Netflix, vou ver aquele filme. Calma com o que a gente está vendo. Porque aquilo tudo é o que fica no momento em que eu vou dormir. Então, o momento de dormir precisa ser preparado. Assim como o momento de acordar precisa ser preparado. Deitar o joelhinho no chão, agradecer pelo que veio, agradecer pela vida, pela oportunidade e pedir que as coisas se deem da melhor forma possível. E à noite é a mesma coisa. E aí a sua família espiritual consegue capturar você tranquilamente e não permitir que você tome alguns atalhos durante o sono noturno. Aí tem pesadelo, acorda brigando com todo mundo, né? Então o ideal seria assim, tomar esses cuidados. Se Deus é causa primária de todas as coisas, não é você que escolhe fazer, comprar alguma coisa, né? É Deus que através do faça-se realiza aquilo que você precisa. E disse Deus: haja luz e houve luz. O que é a conversa entre dois seres humanos? É Deus usando cada um deles para ajudar o outro. E é nessa posição que você tem que ajudar os outros, na posição de troca de oportunidades, e não como sendo supra-sumo. Todas as pessoas que nos circundam, elas têm um porquê, têm uma razão. Num dado momento elas se vão, mas num momento elas vêm. E sejam aquela nossa interpretação, essa pessoa é boa ou essa pessoa é má, tem a ver com o nosso aprendizado. Tem a ver com o caminho que a gente está seguindo. Tem aprendizado ali. Aqui nessa casa tinha um amigo nosso que costumava dizer que os nossos obsessores são os nossos melhores professores. Porque eles nos ensinam tudo o que a gente precisa, de uma forma bem lascada. E a gente quer fugir deles. Prestar atenção é interessante. Prestar atenção em todo esse ponto. Oportunidades não voltam. Ou vocês as aproveitam ou se lamentam. O interessante não é aquele que vai lhe dizer o que é bom para você. Até pelo contrário. Aquele que disser o que é mal para você é mais seu amigo. A gente se enamora, se envolve de forma fantástica pelas pessoas que sorriem, que nos dão tapinha nas costas, que nos dizem como você é bonitinho, bonitinha. Mas o que vale, e isso é uma coisa espetacular,
Você disse eu te amo. E lá dentro do seu templo, qual era a intenção? O que você queria dizer? Essa intenção, Ele está acompanhando. Ele está sabendo. Então não adianta me lamentar e dizer, nossa, mas eu ajudei tanto. Qual era o objetivo dessa ajuda? Qual o interesse nessa contribuição? O que você foi buscar quando deu a mão para aquele seu amigo? Qual era a intenção? E a intenção está sendo vista por ele. Porque enquanto espírito, é claro que a gente não consegue esconder nada, mas também a gente não consegue, enquanto está aqui dormindo na carne, todas as nossas intenções são percebidas. E algumas pessoas conseguem ter uma percepção mediúnica e conseguem ler a intenção que vem. É uma missão também. Complicado pra caramba isso, né? Você descobre que quase não tem amigo nenhum. O camarada te abraçou e você está sentindo que no abraço ele queria, na verdade, um abraço de urso mesmo para te quebrar tudo. Então é preciso olhar nos olhos e perceber as intenções. Essas intenções são tudo. Não adianta eu me ajoelhar em frente ao altar, eu vir no centro espírita, chamar todo mundo de irmão, abraçar todo mundo, fazer tudo aquilo que é bonito para que os outros vejam, sem que a minha intenção seja verdadeira. E é essa intenção que nos condena e faz com que as coisas fiquem, na nossa visão, um pouco mais difíceis. Na verdade, elas estão ficando de acordo com os nossos atos, buscando que a gente aprenda. Qualquer convicção que você tenha só serve para uma coisa: para lhe desiludir lá na frente. Isso em Eclesiastes está claro. Todas as suas convicções são falsas, falsas verdades, ou verdades relativas. O ideal nessa vida seria você não ter ideal, não ter convicção. Já dizia Sócrates, tudo sei que nada sei. Tudo que eu sei. A única resposta nessa vida é não sei. O grande problema é que vocês querem saber. Como não saber? Uma coisa que é importante também, se alguém vem lhe dizer alguma coisa que você não sabe, abrace, aconchega, diga que não sabe. Realmente eu não sei. Que bom, você pode me dizer um pouco mais sobre isso? Mas o orgulho, a empáfia, o jeitão do eu sei tudo, impede que aquele emissário viesse e me trouxesse um aprendizado. Porque eu sou eu. Quem imagina que essa pessoa vai me ensinar alguma coisa? Eu, logo com meus 29 anos, como uma pessoa de 15, como que eu vou aprender uma coisa que uma pessoa de 15? Eu sei muito mais. Que pena. Assim os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma parte e pensam que é o todo e continuam tolos. Cristo disse: o reino dos céus não está acima nem abaixo, está dentro de você. E essa é a novidade, né? Que a gente está procurando o céu, a gente olha para cima e fala, e a gente pensa em estar, em trazer, em sentir. Lá no centro espírita eu sinto que eu estou próximo. Próximo de quê? O meu próximo, o mais próximo, que tem a ver com o segundo mandamento, sou eu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. O próximo, quem é mais próximo de mim? Se eu não conseguir me amar, eu não vou conseguir multiplicar amor. Eu não vou conseguir molhar os pés de todo mundo com a água da vida repleta de amor e tocar nas pessoas pela raiz. Então, essa questão do venha a nós o teu reino, venha a mim, nesse templo de Deus. Ele está plantado aqui, eu só preciso tomar consciência dele.
Não dá mais para viver mais ou menos. Pô, eu estava no centro espírita, eu tinha um comportamento. Agora eu saí, é outra coisa. O cachorro passou ali, eu chutei ele mesmo, não gosto daquele cachorro. Cheguei em casa, já fui dando duro em todo mundo, chutei o balde. Quer dizer que eu sou espírita dentro do templo, aqui dentro do centro espírita, que eu sou um anjo. Cheguei em casa, o macarrão de domingo não estava muito legal, eu chuto a panela. Basta que a gente comece a perceber nossas atitudes. E tem um recado que eu ouvi de uma pessoa que já não está entre nós, que ele me disse uma vez: você não sabe fazer? Você não tem ideia de o que você vai fazer? De como é melhor agir com aquela pessoa, com seu irmão, com seu pai, com sua mãe? Você não sabe como fazer? Está em dúvida? Pense, o que é que Cristo faria no meu lugar? E acha assim. O prazer e o sofrimento são criações mentais. Então o que importa não é ter prazer ou sofrer. O que importa é como você se relaciona com aquilo. No livro dos Espíritos está dito que tudo já foi escolhido. Nós escolhemos as provas que iríamos viver. E estamos vivendo cada uma delas. Não há como retroagir, voltar. A única coisa que está aberta hoje, no meu arbítrio, é como que eu vou reagir às coisas que me acontecem. Normalmente eu esperneio. Normalmente eu chuto. Sabe aquela coisa de quebrar o copo na gente, isso aí é só uma alusão, não fazer isso. Não façam isso, por favor. Mas tem gente que fala, eu preciso de um copo! E joga o copo na parede. Coisa de doido. Mas aí rasga a roupa. Rasgar a roupa. Também é um negócio. Eu vou tirar tudo aqui agora, vou rasgar umas peças de roupa aqui, vou jogar, botar fogo. Porque eu não estou feliz. Ajudar o outro não é dizer que ele tem que fazer, mas mostrar um caminho para que ele encontre o que tem que fazer. Em vez de querer saber como se ama, não. Teve um pastor, um amigo meu que foi no pastor da igreja e falou: pastor, eu não aguento mais minha mulher, porque eu não quero mais minha mulher do jeito que ela é, eu não suporto, eu não aguento, o que eu faço com ela? E o pastor quieto. E ele gritando: pastor, fala alguma coisa, eu não aguento mais. Mas você não tem que aguentar a sua mulher. Não? Não. Você tem que amá-la. Oi? Isso. Você tem que amar. Nada mais do que isso. Está difícil? Seu filho te contrariou? Ame o seu filho. Esse é o seu papel. Ah, mas ele é ele. Pense por que ele está agindo assim. Se não tem a ver contigo. Porque se ele está agindo assim com você, alguma coisa há que não está enquadrada. Chame para conversar. A bolinha que eu joguei na parede, dependendo da força que eu jogo, é como ela vai voltar. Se eu joguei ela de uma forma que fosse machucar, ela vai voltar me machucando também. Em vez de querer saber como se ama, ame, portanto. Saber como se ama lhe leva a não amar. E ver amor em tudo que você faz não lhe faz amar ou ver tudo que você faz. Com amor lhe faz amar. Amar foi tudo que ele nos ensinou, né? E a gente não conseguiu descobrir ainda como é que funciona isso. Você precisa se libertar da confiança, porque enquanto você tiver confiança, você não está amando, está tendo confiança. Amar é amar. Na hora em que você não se preocupar em ter confiança, ou não ter, você vai sair amando, vai distribuir isso, multiplicar isso. E quando eu somo, eu multiplico. Depois que eu multiplicar, eu posso dividir. E não o contrário. Sem essas consciências ou vivências espiritualistas, não há espiritualismo. E existem diferenças entre ser espírita, ser espiritualista e viver essas coisas. Viver a espiritualidade. Espiritualidade é eu, sou eu. Eu vivo uma espiritualidade em mim. Eu sigo o espiritismo. É diferente.
A espiritualidade está contida. O espiritismo foi acrescido. Eu fui até ele. Eu me determinei a seguir o espiritismo. Mas a espiritualidade não, essa habita em mim desde sempre. O máximo que o espírito pode pedir a Deus é força para fazer as suas provas. Quem pede coisas materiais é o humano. As religiões todas são instrumentos dessa prova. Não existe uma religião espiritualista, toda religião é materialista, porque ela é voltada para ganhar. Então todos os ensinamentos dos mestres são usados pelas religiões para prender mais ao materialismo. E é esse o grande problema, né? Porque a gente fica imaginando o que eu vou ganhar amanhã, como é que eu faço para ganhar depois, como é que eu faço para acrescentar aquilo, porque eu tenho que deixar uma herança, porque eu tenho que deixar um legado. E isso tudo é humano. E aí quando se passa para o outro lado, são relatos incríveis que a gente vê, de pessoas que passaram a vida inteira vivendo o espiritismo, de um modo geral, e passaram do outro lado e descobriram que fizeram um monte de bobagem, porque a gente na verdade continua pensando humanisticamente, e isso é preciso modificar, transformar dentro de nós. O gênero de prova, o ser humano não tem capacidade de mudar o rumo da vida dele. O ser humano pode mudar alguma coisa, ele teria que existir. E é duro ouvir isso, mas o ser humano não existe. E o que a gente pode mudar no destino da gente? Quase nada. A partir do momento em que o Espírito pede um gênero de prova, cria-se uma espécie de destino que vai ter que ser vivido. Agora, ao viver o destino, você pode viver de um jeito universalista ou de um jeito humano. Mas lá no livro dos Espíritos, que a gente vez por outra passa os olhos, está dito isso. O que a gente não quer é aceitar, o que a gente não quer é entender. A gente está vivendo cada momento, de acordo com o que ele já orientou, determinou. Eu tive uma oportunidade de escolher alguma coisa antes do meu nascimento. Estava lá uma reunião, eu chego lá, não, eu vou lá, eu vou fazer, vou acontecer, me dá essa sacola que eu levo. Não, essa sacola é muito pesada, vai devagar. Não, pode deixar que eu já resolvo logo isso. Então tem tudo uma negociação, calma, não precisa tudo. Eu quero vir aqui, nessa oportunidade de vida, nessa terceira dimensão, e resolver todas as coisas. Porque enquanto espírito eu tenho consciência das minhas necessidades. E aí eles vão filtrando para que a gente não avance e chegue aqui e dê com os burros na água. E acabe se perdendo. Então, tudo é na medida, de acordo. Eu acordo cada dia e sigo o caminho com fé, fazendo aquela, de obrigado, Pai, no início do dia, assim como no final, e vou seguindo a minha caminhada. Mas cada passo que eu dou tem tudo a ver com o que já foi escolhido. Nada acontece sem a permissão de Deus, porque Ele, quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Livro dos Espíritos, capítulo 6. Não sou eu que estou dizendo. Aí a gente chega aqui no amor universal, que tem a ver com tudo isso que a gente comentou aqui. Lealdade. O amor universal é cosmoético. São as manifestações, atitudes, pensamentos, sentimentos totalmente alicerçados no fraternalismo, na assistencialidade, na sinceridade amorosa, na honestidade de caráter. O fulano ganha dinheiro como? Ele ganha dinheiro enganando os outros. Ele vende lá uns negócios que o pessoal acha que vai ganhar, mas quem ganha é ele. E aí esse indivíduo depois reclama de que ele não está conseguindo avançar na vida, que ele não dá um passo. Caraca! Mas lá fora eu tenho que ganhar a vida. Oi?
Fugiu de tudo. Não adiantou nada. Não aprendi nada. Todos os meus atos, todas as minhas atitudes, tudo aquilo que eu disse, deixei de dizer, todas as coisas estão sendo vistas, registradas. E tem tudo a ver com aquilo que foi traçado. E aí eu chego lá depois, e quando eu se pergunto o que é que você fez, você vai tentar esconder algumas coisas que você fez. Não, isso aqui eu não vou mostrar. Não tem jeito. E aquele dia que eu... Não, isso aí não pode aparecer. Não há como. Tudo o que nós estamos fazendo está sendo visto e analisado. E vai ser colocado na balança quando a gente voltar. Porque nós viemos aqui para aprender a viver uma vida em plenitude com o meu Criador. E nós, tanto é que nós temos dentro de nós uma centelha viva divina, uma partícula de Deus habita dentro de nós. Sendo dessa forma, tomemos cuidado com o que falamos, com o que não falamos, com o que sentimos, com o que não sentimos, com as atitudes, com tudo o que fazemos. Eu estou tentando, estou fazendo o máximo possível. E cada vez que eu faço um exercício para vir aqui e falar para vocês, eu me descubro com mais imperfeições ainda. Mas eu estou na luta. E se a gente se unir, a gente vai conseguir. Amor universal. Fidelidade ao sagrado. Caráteres. Fidelidade ao sagrado. Bom, na medida em que nós temos consciência que nós temos uma partícula de Deus dentro de nós, que como a gente não poderia viver com essa partícula, foram criadas outras etapas para que chegasse até essa matéria, mas lá no início, no núcleo desse ser que está aqui, existe uma partícula de Deus. Existe. Ela responde exatamente com uma ligação que nós temos aqui, que é onde nós recebemos as boas influências, que é onde se ligam os cordões para incorporações, ou na verdade apenas vibrações que recebemos do nosso mentor, que todos nós temos um. Não preciso trabalhar num centro espírita para perceber as coisas espirituais à minha volta. Eu sou um templo. Eu venho aqui, na verdade, não é por mim, é para auxiliar a todos à minha volta, para dar a minha contribuição, para responder ao compromisso que eu assumi com o meu Pai que está nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Que o domingo que começou abençoado permaneça assim, e que toda semana seja abençoada para cada um de nós. Tomara a Deus que eu tenha conseguido transmitir o que pretendíamos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Todos poderão ficar nos seus respectivos lugares, são chamados para tomarem o passe. O rapaz da televisão aqui não saiu daqui, não está filmando mais. Será que ele foi embora? Bem, então, o passe é muito importante. Quem inventou a imposição, que descobriu que a imposição de mãos beneficiava o ser humano foi Mesmer, que descobriu isso. Ele fez uma experiência que